E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Eliezer aqui novamente e vamos viajar em mais uma reflexão como sempre. Hoje nós vamos abordar a questão da reputação e das críticas. Antes da gente adentrar a essa questão, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dê um positivo pra gente aí, um joinha. Se porventura você conhece pessoas que ressoam com toda a ideia que eu vou dizer aqui, compartilhe com eles. Eu não sei se você já parou para pensar nas questões do medo, que o medo que mais assola a humanidade é o medo da reputação. Já parou para pensar nisso? Obviamente, o medo, ele tem o seu papel importante em nossas vidas, porque ele tem lá a sua parcela de contribuir para a nossa sobrevivência. Só que existem medos que fazem sentido, porque contribuem com a nossa sobrevivência, e medos que não fazem sentido. O que seria isso? Esses medos que não fazem sentido, ele mais atrapalha do que beneficia. Nós poderíamos encaixar esses medos como medo irracional. Talvez os nossos antepassados precisou usar esses medos, mas hoje não. O que seria um medo que nos favorece? Você vai atravessar uma rua movimentada, mas você tem medo de atravessar, porque possivelmente você pode ser atropelado. Esse medo faz com que você tenha toda a cautela possível ao atravessar a rua. Esse medo é positivo, contribui com a sua sobrevivência. Você tem medo de cair do 5º andar do prédio? Se porventura você estiver lá em cima, sei lá, trabalhando alguma coisa que estiver lá na beirada, vai ter toda a cautela possível para não cair de lá. É um medo, ok, positivo, tem a ver com a garantia da sua sobrevivência. Agora e o medo da reputação? Eu tenho medo da minha reputação, da minha imagem. O que de fato vai ajudar você positivamente? E é por isso que nós poderíamos encaixar ele como a categoria dos medos irracionais, como o medo do Saci Pererê, medo do bicho-papão, porque é um medo que talvez ele seja uma barreira que nos impede de atingirmos os nossos objetivos, de progredirmos, porque medo da reputação faz com que nós recuamos. Às vezes você é um artista, é um cantor, é um escritor, lê livros, sei lá, já projetou muitas ideias na sua mente, tem ideias mirabolantes em relação à sociedade, em relação à política, educação, e você acha que isso talvez ajudaria as pessoas a elevar a consciência ou ajudaria as pessoas a melhorarem o seu dia a dia? Só que você sempre pensa assim, puxa vida, eu tenho até vontade de compartilhar essas coisas com as pessoas, compartilhar isso nas redes sociais, mas será que isso aqui está perfeito? Será que as pessoas vão gostar? Mas e se as pessoas me criticarem por isso, não gostarem? Sei lá, cara, isso aqui acho que não... É melhor deixar engavetado, entende? E por que você pensa isso? Você vai entender se você refletir que no fundo, é porque você tem medo do quê? Da sua imagem, da sua reputação. Ou seja, a sua reputação faz com que você deixe o teu projeto que você poderia compartilhar engavetado. E o que nós mais tememos em relação à nossa reputação seriam o quê? As críticas. Por quê? Porque as críticas, elas ferem diretamente a nossa imagem, a nossa reputação. Entendeu? E por medo das críticas, nós deixamos as nossas ideias, os nossos projetos engavetados. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu também passo por isso. Não é eu que gosto de pesquisar, gosto de ler, gosto de compartilhar ideias. Eu também sofro deste mal. Às vezes eu tenho uma ideia aqui e fico pensando, sei lá, né, meu, e se eu compartilhar? Como vai cair? Como as pessoas vão entender? Mas no fundo, e daí como as pessoas vão entender, entende? Vamos abrir um parênteses aqui. Que fique bem claro que eu não estou convidando você a apertar o botão do foda-se
E tipo, não estou nem aí para as críticas, não estou nem aí para a minha imagem, e a partir de hoje eu vou compartilhar nas redes sociais, eu vou compartilhar com os amigos o que eu bem entender. Não estou convidando você a fazer coisas que acarretam em consequências negativas para as pessoas, para você, para a sociedade. Não estou convidando você a fazer isso. Primeiro, que se você fazer isso, depende do teor da coisa. As próprias redes sociais, elas têm diretrizes e elas podem te bloquear e até mesmo excluir você, entende? Então não estou convidando você a tocar o foda-se em tudo, não é isso. Claro que o bom senso, ele é bom ser aplicado em todas as esferas da nossa vida, porque ele sempre vai nos ajudar. Mas às vezes você tem uma ideia brilhante, às vezes você é um cara que faz coisas brilhantes, mas você simplesmente está esperando o momento certo para você compartilhar isso. Porque no momento certo todo mundo vai gostar daquilo que você tem para dar ao mundo. E todo mundo vai te elogiar e não vai haver críticas. Só que isso é um grande engano. Porque não importa se aquilo que você faz é perfeito ou não. Mesmo julgando que ele fosse perfeito, não tivesse um erro, não deixasse uma brecha, ainda assim, ao expor em questão as suas ideias, você ficará à mercê de gostos, de crenças diferentes. E, na maioria das vezes, infelizmente, como as pessoas ainda enxergam a vida dentro de bolhas, dentro de crença, depende o que você for fazer. Obviamente, você vai ressoar com muitas pessoas vão se sintonizar com as tuas ideias, com o teu conceito, enfim, e elas vão gostar, mas contrapartida, outras pessoas, olhando com as crenças, vão se sentir às vezes até mesmo constrangidas. E o que elas vão fazer? Elas poderão te criticar, mas e daí? Por que eu digo e daí? Porque, imagina esses grandes produtores de filme, mesmo eles tendo todo um aparato milionário para fazer a produção de um filme, mesmo eles usando todo esse aparato, eles não são imunes a críticas, a pessoas não gostarem do seu produto final. Tanto é que pessoas criticam filmes. Mesmo que cantores famosos que gravam em estúdios famosos com engenheiros, produtores famosos, eles não são exclusos de, na hora do lançamento do seu disco, de pessoas ouvirem e não gostarem. E às vezes, até fãs ouvem e não gostam. Ou seja, se essas pessoas que têm essa estrutura, que têm grana para investir, para deixar a coisa de uma qualidade perfeita, se até eles são alvo de críticas, imagina nós aqui. Entende? Por quê? Porque as pessoas têm gosto. E a partir do momento que você externa uma coisa sua, você fica passivo a estes gostos. Entende? E agora que vem a questão para você entender realmente que o medo da nossa reputação, ele é um medo que só nos atrapalha. Porque você vai entender agora quem são essas pessoas que criticam a gente severamente de forma negativa. Você vai ver que, no geral, a maioria das pessoas que criticam as outras pessoas, sempre com aquela crítica desconstrutiva, aquela crítica negativa, geralmente essas pessoas são as pessoas que menos têm noção daquilo que elas criticam. Vamos exemplificar isso para ficar bem claro para você entender. Imagina que um maratonista se prepare para participar de uma maratona no final do ano. Durante o ano, esse camarada se dedica aos treinos, à disciplina alimentar, ele dorme ali direitinho, ele tem uma vida regradinha, entendeu? Toda disciplinada, ele se abdica de muitas coisas porque ele está se preparando para ele fazer uma boa maratona. Ele faz a maratona, só que
esse atleta, ele não fica nem entre os 10 primeiros colocados. Esse cara, porventura, com certeza ele vai ter um reconhecimento daqueles 10 primeiros colocados. Chega lá, apertar a mão, elogiar. Porque esse cara, de certa forma, ele tem conhecimento que os 10 primeiros colocados, eles também se dedicaram, eles treinaram, e talvez um que a mais fez com que eles chegassem ali nos primeiros lugares. Então esse cara tem um reconhecimento que está por trás dos bastidores, do preço que foi pago ali. Então, dificilmente esse cara, que faz parte da experiência, vai tecer críticas em relação à sua posição. Quem vai criticar esse cara? Geralmente é um cara que ficou o ano inteiro sem fazer nada, assistindo filmes, não fez nada o ano inteiro, e é esse cara que vai te criticar. Puxa vida, acreditei naquele atleta, depositei minha confiança, apostei nele, falei bem dele para os outros, mas olha, o cara não conseguiu chegar nem entre os 10 primeiros, que decepção. Nossa, mano, que decepção que eu tive desse atleta. O cara nem é nada disso que a gente estava pensando, achei que o cara era o bom, mas olha lá. Entendeu? Então você percebe que geralmente as críticas mais negativas advêm de pessoas que não conhecem de fato, com profundidade, o que acontece nos bastidores, entende? E aí que vem a questão. De repente você tem aquele teu projeto, mas você tem medo de compartilhar com as pessoas nas redes sociais porque você tem medo das críticas. Só que você vai depender desse tipo de pessoa. É esse tipo de pessoa que vai definir como serão as coisas para você? Você simplesmente vai deixar as suas coisas engavetadas simplesmente porque você está com medo das críticas desse tipo de pessoa? Que é basicamente um cara totalmente sem noção? Entendeu? Então você vê que não vale a pena o medo da reputação e o medo das críticas. Não vale a pena, por quê? Porque geralmente quem nos critica são pessoas que não têm noção do que a gente faz. São pessoas que não têm noção do que acontece nos bastidores, entendeu? Então nós deveríamos julgar completamente irrelevante o fato das pessoas criticarem o nosso trabalho. Completamente irrelevante. Porque uma pessoa que conhece um pouco como funcionam os bastidores, ele pode te dar algumas dicas, que seriam as famosas críticas construtivas. E eu desconfio se existe realmente críticas construtivas, porque geralmente as pessoas estão olhando também com o olhar das crenças dela, né? E como a gente pode entender isso? Um outro exemplo. Um cozinheiro, ele vai ser submetido à avaliação em relação ao seu prato. Ele faz lá um belo prato de comida, algumas pessoas irão provar. Só que um dos ingredientes que faz parte da comida desse melhor cozinheiro é a cebola. Só que algumas das pessoas que irão provar para avaliar, pode ser que elas tenham um pavor de cebola. Pode ser que essa pessoa, ela reconheça o bom trabalho e o esforço desse bom cozinheiro. E ela vai lá, nossa, ficou bacana o prato, contrastou bem, o sabor é um sabor assim, assim, assado, mas esse tem relação direta ao gosto da pessoa, entende? Ou seja, não vai nunca ser perfeito, não vai nunca ser 100%. Lao Tzu, ele já dizia, deixe as pessoas serem aquilo que elas têm capacidade de ser. Não existe a ideia perfeita. E mesmo se você externasse uma ideia perfeita às pessoas, ainda assim você seria passivo à capacidade de assimilação, de interpretação que essas pessoas têm. Então por isso que não faz sentido a gente engavetar as coisas, deixar de compartilhar coisas que, assim, a gente julga que de certa forma pode ajudar as pessoas, sabe? É algo positivo, algo motivacional. Não faz sentido a gente deixar isso engavetado
simplesmente porque a gente tem medo, né, da nossa imagem. E se você for analisar, esse lance de medo da imagem, medo da reputação, tem muito a ver com o nosso ego. Às vezes a gente quer trabalhar a questão de abrandar um pouco o nosso ego, mas a gente não percebe que o medo da reputação é uma defesa do nosso ego. Ou seja, trabalhar esse nosso medo de imagem, esse nosso medo da reputação, tem a ver também com trabalhar com o nosso ego. Às vezes a gente não percebe isso. Esse pavor da reputação, né? De querer se encaixar dentro dos moldes, né, que, sei lá, a sociedade desenha pra gente, né? E aí esse medo de querer assim, meio sair fora dessa caixa também está relacionado ao nosso ego. Trabalhar o medo da reputação também é trabalhar o nosso ego, é abrandar o nosso ego. Entende? Mas, resumidamente, eu acho que não faz sentido a gente engavetar ou não faz sentido a gente ter aquela necessidade de compartilhar algo que nós julgamos ser bom para as pessoas, para as outras pessoas, para a humanidade, para a sociedade. A gente deixar de compartilhar simplesmente porque pessoas porventura poderão criticar. Enfim, pessoal, era essa a ideia que eu queria deixar aí. E de certa forma, se você está neste vídeo, é porque isso ressoa um pouco com você, essa questão. E é isso, pessoal. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dê um positivo pra gente aí, um joinha, compartilhe essa ideia e até uma próxima reflexão. Fui. Você pode nos ajudar com o canal adquirindo um dos nossos livros disponíveis na Amazon, tanto em formato digital quanto físico. Basta acessar o link na descrição e você terá acesso aos livros, podendo assim escolher o tema que mais lhe interesse.